Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Vocês estão bem aí em casa? Nós tivemos um culto muito poderoso, muito abençoado semana passada. Amém? Quantos assistiram? E hoje eu quero dar continuidade a essa palavra, a esse tema, sobre nós renovarmos a nossa mente para experimentar a vontade do Senhor, boa, perfeita e agradável. E antes da gente começar a palavra, eu quero que você feche seus olhos nesta hora. Quero orar. Obrigada, Senhor, por esse tempo de adoração, de ceia. Obrigado, Pai, porque o Senhor está presente nas nossas casas, nos nossos lares. E eu oro em nome de Jesus, Deus, para que toda resistência de mente, toda falta de fé, Senhor, todo cansaço, toda tristeza, Pai, possam ser quebradas, amarradas agora em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, cada um que está assistindo esse culto, que está participando deste culto, eu declaro liberados para receber a Tua palavra. Jesus, declaro liberados para receber o Teu Espírito Santo, liberados para queimar por Ti nesta noite, Senhor, no nome de Jesus. Que nenhuma interferência, Deus, possa vir sobre nós, Deus, nos distrair, nos tirar do Teu propósito para esta noite, no nome de Jesus. Amém. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo agora em Atos, no capítulo 9. Nós vamos ler alguns versículos, vários versículos. Então, se prepare aí. Vamos lá, Atos 9, versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Versículo 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias? Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos, para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. 17. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Versículo 21. Todos os que o ouviam ficaram perplexos e perguntavam: Não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Amém? Antes de entrar na palavra, eu quero contextualizar algumas coisas sobre a vida de Paulo. Paulo, ele era um rabino, filho de fariseus, criado numa
forte tradição farisaica, um homem experiente, um homem enérgico. Ele foi discipulado por Gamaliel, um dos anciãos mais renomados, mais respeitados de Jerusalém naquela época. Ele era um doutor da lei. Então, ele está a caminho de Damasco, justamente para cumprir o seu propósito, que era perseguir os cristãos, perseguir os seguidores de Jesus naquela época. Então, a caminho de Damasco, naquela estrada, Paulo tem um encontro com Jesus, um encontro transformador. Naquele momento, Jesus, ele encontra com Paulo e ali, naquela estrada, Paulo tem a sua vida completamente transformada. Sabe, naquele momento, Jesus, ele não toca no corpo de Paulo. Jesus, ele não altera o corpo de Paulo. Jesus, ele não altera o intelecto, a inteligência de Paulo. Jesus, ele não altera a capacidade de liderança de Paulo. Jesus simplesmente altera a visão de Paulo acerca da verdade de quem ele era, acerca da verdade de quem Jesus era. Jesus, naquele momento, altera a visão de Paulo para a verdade do Evangelho. E foi uma transformação tão impactante que todas as convicções que Paulo tinha até aquele momento são totalmente transformadas. É por isso que lá em Romanos 12, no versículo 1 e 2, Paulo mesmo está nos dizendo: olha, transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que você possa entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, por que é importante nós permitirmos que a nossa mente seja renovada todos os dias? Sabe, a nossa mente, ela é como uma porta, e nós temos a opção de abrir essa porta todos os dias, para o céu ou para o inferno. Quando nós focamos a nossa visão, focamos os nossos olhos, a nossa vida, no conhecimento humano, na sabedoria humana, nas circunstâncias, nos problemas, nas coisas terrenas deste mundo, nós estamos dando liberdade para que as forças das trevas possam nos influenciar e cumprir a sua finalidade, que é roubar, matar e destruir. Lá em Mateus 16, versículo 21 a 23, Jesus está ensinando, está falando aos seus discípulos o que estaria por vir, a sua morte, o que estaria para acontecer. E aí Pedro interrompe Jesus. Ele fala: não, Jesus, está tudo bem como está. Não precisa fazer nada disso. Do jeito que está aqui está bom. E Jesus, ele interrompe Pedro e diz para ele: arreda-te, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus. Você pensa nas coisas dos homens. Nós precisamos renovar nossa mente, porque nós precisamos abri-la para as coisas dos céus. E para que a nossa mente possa se abrir para as coisas do céu, para o sobrenatural, nós precisamos viver uma vida profética, cheia da revelação e do conhecimento de Deus, através do Espírito Santo. Amém? Nós achamos muitas vezes, nós nos sentimos que a vida cristã, ela é chata, ela é pesada, ela é monótona, ela é sem sentido, sem graça. Mas quando nós sentimos tudo isso, é porque de fato nós não estamos vivendo com a nossa mente aberta para as coisas dos céus. Nós estamos vivendo um evangelho focado na solução dos nossos problemas terrenos. Nós estamos limitando Jesus para as coisas deste mundo, as coisas terrenas. E é por isso que sim, nós nos tornamos cristãos frios, paralisados e estagnados, porque falta em nós
o poder do Espírito Santo. Falta em nós a permissão para que o Espírito Santo traga revelação, conhecimento de Deus e nos leve a uma vida dinâmica, a uma vida ativa, conhecendo as verdades do reino, conhecendo o que o Senhor tem liberado para cada um de nós no céu e colocando em prática aqui na terra, tanto para nós quanto para aqueles que estão ao nosso redor. Nós precisamos buscar a verdade de Deus a nosso respeito e a respeito daqueles que estão ao nosso redor. E o Senhor anseia para que a manifestação do seu reino e o seu poder seja alcançada, seja realizada em nós e através de nós. Amém? Olha só, assim como Jesus tirou Paulo daquele cavalo, assim como Paulo caiu daquele cavalo no meio daquela estrada em Damasco, Jesus quer derrubar você do cavalo da religiosidade nessa noite. Jesus quer te levar através do Espírito Santo para um novo nível de vida com Ele, de vida profética, de vida no Espírito. Nós temos vivido dias de quarentena. Nós soubemos agora, sexta-feira, através do nosso governador do estado, que foi prorrogado até o final do mês essa condição de ficarmos isolados em casa. E nesses dias nós temos compartilhado no GPS, nos devocionais da semana, as dificuldades, os desafios que cada um de nós tem enfrentado, não é mesmo? Nesse contexto de pandemia, das aflições, das ansiedades, das preocupações, dos desafios financeiros, dos desafios relacionais, não é verdade? E nós poderíamos estar aqui ministrando uma palavra para aquietar o seu coração, para afagar a sua alma, não que seja errado de maneira nenhuma, mas nós sentimos no Espírito, eu e o pastor Luiz, de ministrarmos uma palavra que possa te instigar a viver uma vida sobrenatural. Amém? É tempo, igreja, de nós nos posicionarmos para viver, para reivindicar aquilo que Jesus já colocou, já disponibilizou para nós nos céus e manifestar aqui na terra. Essa é a vontade do Senhor para nós. É algo que está acessível e nós precisamos ativar essa vida profética, essa vida no sobrenatural, para nós conseguirmos desfrutar de tudo isso que Deus tem para nós. Uma vida de milagres, uma vida de sobrenatural, uma vida de romperes, no nome de Jesus. Amém? Está comigo aí? Amém. Mais do que a gente focar os nossos olhos nas circunstâncias e dar espaço à nossa mente para as coisas das trevas, nós precisamos nos posicionar e decidir e escolher abrir a nossa mente para as coisas do céu. Amém? Esse é o nosso desafio. Eu quero te instigar nessa noite a você ter fome pelas revelações, pelo conhecimento de Deus, a ver uma vida profética, uma vida no Espírito. Enquanto eu estou aqui ministrando a palavra, a minha oração é que você seja comovido, instigado, incomodado pelo Espírito Santo aí na sua casa. Que o Senhor possa começar a queimar o teu coração, no nome de Jesus, para romper, para sair da estagnação espiritual, do sono espiritual, e começar a trilhar dias de movimento, dias de experimentar o poder do Espírito na sua vida. Amém? É por isso que é impossível nós vivermos uma vida cristã normal sem receber revelação de Deus diariamente. Oséias 4:6 diz que o povo perece porque não conhece a Deus, porque falta revelação acerca das coisas de Deus. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja há muito tempo, ouvindo palavras, mas nós estamos espiritualmente mortos, porque nós não estamos buscando e recebendo revelações do Senhor.
Nós não estamos conseguindo ouvir a voz de Deus. Nós estamos conseguindo sentir o Espírito Santo falando conosco. É ou não é verdade? Mas o Senhor vai romper isso nessa noite, no nome de Jesus. No texto que nós lemos aqui, fala que Ananias, ele era um discípulo de Jesus. Ele era um seguidor de Jesus. E da leitura desse texto, de Atos 9, nós podemos perceber que Ananias, ele tinha uma vida profética. Ele tinha uma vida sensível ao Espírito Santo. Ele tinha uma vida voltada para as coisas do céu, para o sobrenatural. Porque ele foi capaz de ouvir a voz de Jesus. E mesmo com medo, mesmo receoso, sabendo quem Paulo era, da fama que ele tinha como perseguidor de cristão, matador de cristão, Ananias, ele não retrocedeu. Ele foi ousado, ele foi corajoso em corresponder àquela palavra de conhecimento que ele tinha recebido de Jesus. E ele se colocou numa posição de manifestar aquela revelação de Jesus. E foi um homem extremamente importante para que Paulo passasse por aquela transformação de vida que Jesus tinha para ele. Ananias foi um instrumento de Jesus para que Paulo pudesse se tornar o homem que Deus tinha para ele. O homem que Jesus queria que ele fosse. Sabe, eu e você temos sido chamados nesses dias para sermos instrumentos do Espírito Santo, para impactarmos, para abençoarmos as pessoas que estão ao nosso redor. Destinos podem ser mudados através do agir do Espírito Santo, através da minha vida e da sua vida. Mesmo nesse tempo de pandemia, mesmo nesse tempo de caos econômico e financeiro, se você permitir uma vida profética, uma vida no Espírito, eu tenho certeza que o Senhor vai usar a sua vida para manifestar cura, para manifestar libertação, para manifestar salvação, para mudar destinos, no nome de Jesus. Amém? E desse texto que nós lemos, eu quero falar 3 pontos que me chamaram a atenção. Pontos para nós desenvolvermos uma mente renovada a cada dia e uma vida profética. Amém? Quantos querem isso? Sabe, queridos, quando nós nos colocamos na posição de corresponder ao que o Espírito Santo tem para nós, é impossível a gente permanecer igual. É impossível a gente permanecer estagnado. É impossível a gente permanecer na mesmice. Porque o reino de Deus, ele está sempre avançando. Ele está sempre em movimento. E esse é o lugar que nós estamos chamados para estar, em movimento, avançando junto com o reino de Deus, manifestando a glória de Deus, alcançando pessoas, libertando, curando, no nome de Jesus. O primeiro ponto que eu quero falar nessa noite é oração e jejum. No versículo 9 fala que Paulo estava há 3 dias sem comer e sem beber. No versículo 11 fala que Paulo estava orando. Sabe, nós precisamos entender que para alcançar uma mente renovada, para viver uma vida profética, uma vida no Espírito, uma vida que voltada para as coisas dos céus, nós precisamos matar a nossa carne. Gálatas 5,17 diz que a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Queridos, existe uma luta espiritual constante entre nossa carne e o nosso espírito. Um quer ganhar do outro todo o tempo. É por isso que, se nós não alimentarmos o nosso espírito, a tendência é a nossa carne prevalecer e nós estagnarmos, e nós temos a nossa fome pelas coisas espirituais inibida, paralisada. E a oração e o jejum são 2 fatores, 2 disciplinas espirituais importantíssimas para que o nosso espírito possa vencer esta batalha e se tornar cada vez mais sensível às coisas do Espírito de Deus e permitir que a nossa mente se renove a cada dia e que aquilo que está nos céus para cada um de nós possa ser vivido na terra nos dias de hoje.
Nós precisamos, nesses dias, ser intencionais com o nosso tempo de oração, com o nosso tempo de jejum, dedicarmos tempos de jejum. Olha só, toda vez que você se propõe a orar mais e a jejuar mais, é impossível você não ouvir a voz de Deus. É impossível você não ser movido pelo Espírito Santo a abençoar alguém que está ao seu redor. É impossível. Toda vez que você está com o seu espírito sensível ao Espírito de Deus, você é levado a níveis mais profundos de revelação e de conhecimento de Deus. Você é esticado pelo Espírito a manifestar o reino para aqueles que estão ao seu redor. Você é levado a colocar em prática todos os dons espirituais que o Senhor já liberou sobre a sua vida. A oração e o jejum são fundamentais. Naquele momento, Paulo estava se abrindo para as coisas espirituais. Paulo estava se abrindo para a realidade dos céus sobre a sua vida. Ele estava sendo cheio do Espírito Santo. Nós só seremos cheios do Espírito Santo quando nós orarmos, quando nós jejuarmos, quando nós nos dispusermos a deixar o nosso espírito vencer as batalhas contra a nossa carne. Amém? Esse é o primeiro ponto. A revelação e o conhecimento de Deus vem para aqueles que o buscam diligentemente, para aqueles que estão abertos e famintos pela realidade do céu. E o meu anseio nessa noite é que você possa se dispor, dizer sim ao Senhor e dedicar-se a Ele em oração e em jejum, como você nunca fez antes. No nome de Jesus. O segundo ponto é visão. Anota aí, visão. A palavra diz que uma luz do céu brilhou sobre Paulo e atingiu a sua visão, atingiu os seus olhos. No versículo 18 diz que Paulo foi cheio do Espírito após Ananias limpar as mãos. Então as escamas dos seus olhos caíram e naquele momento ele voltou a enxergar naturalmente. Mas a grande verdade é que naquele momento a visão de Paulo sobre o Evangelho estava sendo alterada. E aqui a visão, ela está relacionada ao Espírito de revelação que veio sobre Paulo e permitiu que ele passasse a enxergar as coisas invisíveis. Amém? Quando nós não enxergamos a nossa realidade com a perspectiva de Deus, com a perspectiva do céu, nós morremos espiritualmente. E é por isso que nós caímos na paralisia espiritual. Nós estagnamos no meio do caminho, do processo com Jesus. E a culpa não é dele, a culpa é nossa. O Senhor quer usar a sua vida, a minha vida, para revelar a perspectiva que Ele tem para as pessoas que Ele colocar no seu caminho, para que elas não morram espiritualmente, pelo contrário, elas tenham vida e vida em abundância, para que elas experimentem aquilo que o Senhor tem para elas, que foi disponibilizado, que foi conquistado pela morte de Jesus na cruz e sua ressurreição, pelo seu corpo e seu sangue. Amém? O Senhor quer revelar a perspectiva dos céus, a realidade do sobrenatural sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre os seus pais, sobre os seus filhos, sobre os seus vizinhos, sobre funcionários, sobre os seus chefes. E você e eu, nós somos instrumentos para que isso aconteça nos nossos dias. O Senhor anseia por nos usar, amados. Nós precisamos permitir que o Senhor altere a nossa visão. Nós precisamos clamar para que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos. Toda barreira espiritual que nos cega nesses dias possa ser quebrada, destruída, possa cair por terra e possamos passar a enxergar as coisas invisíveis, sobrenaturais,
nos dias de hoje. No nome de Jesus. A terceira coisa, o terceiro ponto é experiência. Experiência. No versículo 20, fala que Paulo, ele é cheio do Espírito. Ele recupera a sua visão. Ele se alimenta. Ele passa alguns dias ali com os discípulos. E logo depois, ele começa a pregar a respeito de Jesus naquele lugar. E aquela postura de Paulo, ela deixa o povo dali, o povo judeu dali, extremamente impactado, incomodado. Como é que seria possível um perseguidor de cristão, de repente, estar anunciando a vida de Jesus, cheio de poder, cheio do Espírito? Porque Paulo, ele não somente falava, pregava a palavra, mas ele manifestava o poder do Espírito Santo. Agora aquele expert da lei, doutor da lei, aquele filho de fariseu, aquele romano, tinha se tornado um dos maiores homens da história do cristianismo. Sabe, renovar a mente não é somente nós lermos a Bíblia e fazermos reflexões superficiais acerca dos versículos lidos. A renovação da mente, ela ocorre à medida em que a revelação que o Espírito Santo gera em nós nos leva a uma experiência com Deus, a uma manifestação de Deus, a uma transformação de Deus. Qual foi a sua última experiência com Deus? Qual foi a sua última experiência com o Espírito Santo? Em que você ouviu a voz do Espírito e correspondeu àquilo que Ele te pediu para fazer, para falar? Qual foi a última vez que você se moveu no Espírito para abençoar a vida de alguém? Foi hoje? Foi ontem? Foi há um ano atrás? Qual foi a última vez que você orou pedindo para que o Senhor te enchesse com o seu Espírito Santo? Para ser um instrumento nas suas mãos, para manifestar o céu na terra? Foi hoje? Foi semana passada? Sabe, nós podemos e devemos sim nos inspirar na palavra quando nós lemos e meditamos sobre ela, nosso devocional, nosso tempo com Deus. Nós podemos nos inspirar sim quando nós ouvimos uma pregação, uma palavra durante um culto. Nós podemos e devemos, mas sem dar o próximo passo para uma experiência através do Espírito Santo, você permite que esse processo de transformação e ativação não aconteça. Sem uma experiência, depois de tudo aquilo que você leu e ouviu, a transformação da sua mente não acontece. E você não desfruta da vontade boa, perfeita e agradável que Deus tem para a sua vida. Nós queremos muitas vezes entender o que Deus está fazendo. E isso limita o agir do Espírito Santo em nós e através de nós. É por isso que nós precisamos obedecer, corresponder ao Espírito Santo, através de experiências com Ele, independentemente, nós estamos entendendo aquilo que Ele está fazendo ou aquilo que Ele quer fazer. Isso não importa. O que importa é a nossa obediência, a nossa correspondência, o nosso posicionamento de dizer: Senhor, eu vou colocar em prática aquilo que o Senhor está falando, aquilo que o Senhor está me pedindo, aquilo que o Senhor quer movimentar através da minha vida. Eu vou ser um instrumento para que os céus venham à terra, para que a realidade que há no céu venha à terra. Amém? Quando Paulo ele decide sair pregando as boas novas, quando Paulo decide sair anunciando
acerca de Jesus poderosamente pelas sinagogas, ele está colocando em prática a revelação que ele tinha recebido na estrada para Damasco. Quando Paulo ele se põe numa posição ativa de corresponder àquilo que ele tinha recebido de Jesus, aquela revelação, aquele encontro com Jesus, quando ele põe em prática, ele está tendo uma experiência com o Senhor, manifestando o reino de Deus. Nós precisamos buscar revelação e conhecimento de Deus através de experiências com o Espírito Santo e permitir que Ele renove a nossa fé, que Ele amplie a nossa fé, que Ele renove a nossa mente, para nós podermos viver de uma vida abundante que o Senhor tem para nós. Sabe, se por acaso você está me ouvindo nessa noite e você mal conhece Jesus, eu quero dizer que Jesus, Ele é incrível, que o Espírito Santo é incrível, e Ele tem uma vida, um propósito bom, perfeito, agradável para a sua vida, um propósito dinâmico, cheio de experiências sobrenaturais para ser vivida, milagres, cura, libertação, restituição, restauração. O nosso Deus é um Deus vivo, um Deus que se movimenta, um Deus que se move no meio daqueles que estão famintos, daqueles que estão ansiosos pela sua manifestação. O nosso Deus é vivo, amém? E Ele anseia por corações que estão dispostos a serem usados por Ele, independente das circunstâncias, independente das pandemias, das crises econômicas. O Senhor espera aqueles, os filhos, que clamam porque têm fome do Seu Espírito Santo, que anseiam experimentar da realidade do céu, das coisas invisíveis, hoje, agora. E não somente para si, mas para expressar a tua realidade para aqueles que estão ao seu redor. Sabe, Paulo, ele foi um homem escolhido para manifestar o reino de Deus naquela época. Eu e você somos chamados hoje para manifestar o reino hoje, agora, nessa realidade, nesse contexto que nós temos vivido nos dias de hoje, nessa geração. Amém? Nós precisamos sair desse lugar de observadores para manifestadores dos milagres do Espírito Santo. No nome de Jesus. Eu quero que você fique de pé no seu lugar agora. Levanta do seu sofá aí, fica de pé. Sai da sua cama. Eu quero orar por você. Eu quero declarar nessa hora que você possa ser cheio do Espírito Santo. Abra suas mãos nessa hora, no nome de Jesus. Senhor, eu quero declarar, Senhor, clamar para que o Senhor venha encher agora aqueles que estão participando deste culto, no nome de Jesus. Enche estas vidas, Pai, com o Teu Espírito Santo. Faz queimar o Teu Espírito sobre cada um agora, no nome de Jesus. Vem com o Teu fogo consumidor sobre nós, no nome de Jesus. Vem consumir, Senhor, toda a religiosidade. Vem consumir, Deus, toda a estagnação espiritual. Senhor, desperta-nos desse sono espiritual nesses dias. No nome de Jesus, Senhor, desperta-nos dessa anemia espiritual, Deus. Nós queremos corresponder ao que o Senhor tem nos céus para cada um de nós. Queremos ter a nossa mente renovada, aberta para a Tua realidade espiritual. Queremos enxergar o invisível. Queremos experimentar dos Teus milagres. Senhor, nós não queremos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Aqueles que manifestam o Teu reino na terra, assim como é no céu. Pai, eu declaro, Senhor, que cada um dessas pessoas que estão me ouvindo, vendo esse culto, possam ser instigadas, despertadas, renovadas, Pai, para uma vida cheia do Espírito, para uma vida profética, no nome de Jesus. Sejam dias de nós termos revelações do Teu Espírito Santo. Pai, toda fraqueza espiritual rompe agora, Senhor. Toda barreira espiritual rompe agora, Espírito Santo.
toca os corações, no nome de Jesus. No nome de Jesus, toca os corações. Quebra os grilhões, no nome de Jesus. Quebra as barreiras da mente que impedem de nós fluirmos no Espírito. Senhor, gera em nós, nesta noite, um coração faminto pelo sobrenatural. Não nos deixe nos conformar, Senhor, em vivermos nossos dias estagnados, cansados, monótonos. Leva-nos a uma dimensão nova do viver no Espírito, Senhor. Uma realidade totalmente contrária àquilo que nós temos vivido nesses dias. Senhor, que como igreja nós precisamos romper nesta noite. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Eu quero te desafiar nesta noite a você continuar orando, se posicionando em oração e jejum, deixando que o Senhor toque a sua visão e te leve a experimentar a vida profética que Ele tem para você. Deus te abençoe. Uma boa semana. No nome de Jesus.